Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a nossa vida, consolando, confortando o nosso coração. Como o pastor Nilton já disse, já antecipou, nós estamos numa série de sermões e hoje, está pronto aí, Lucas? Pode projetar. Nós vamos meditar um pouco. Eu gostaria, você não vai precisar abrir a sua Bíblia porque o texto está projetado, mas eu gostaria que a igreja lesse comigo esse texto no 3. 1, 2, 3. Bem-aventurados os que têm fome. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aqui nós estamos diante do Senhor, diante da sua santa palavra. Palavra esta que é luz para o caminho, que é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra a ponto de dividir a nossa alma e nosso espírito, juntas e medulas, julga os nossos pensamentos e intenções do coração. A tua palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A tua palavra nos habilita para fazermos toda boa obra. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Torna-nos não meramente ouvintes, mas praticantes da tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Moisés recebe a lei no Monte Sinai, Deus se revelando ao povo, Deus mostrando o seu caráter e a sua vontade e os parâmetros que ele tinha para aquele povo que ele acabou de resgatar. No texto que nós lemos e que nós estamos estudando, o próprio Jesus sobe a um monte e o próprio Deus agora revela a sua lei a nós. Jesus é Deus. E através desse sermão, cada uma dessas características vem revelar agora as qualidades daquele homem que ele chamou das trevas para a sua luz. Todas essas qualidades que nós temos estudado, temos ouvido os pastores pregarem, e ainda vamos avançar em Mateus 5, nas bem-aventuranças, para que você seja um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada. Somente é possível se o Senhor Jesus lavar o seu coração, através da obra regeneradora do Espírito Santo. É impossível desenvolvermos ou colocarmos em prática qualquer uma dessas habilidades, dessas características do Sermão do Monte, sem que antes passemos pelo novo nascimento. Então, naturalmente, nenhum de nós, por mais bons que sejamos, somos aptos para ter essas qualidades. O próprio Deus revela a nós num monte, quando Ele se encarnou, Ele sobe num monte também. Há uma nova legislação para aqueles que se percebem como súditos de um reino que não é deste mundo. Se o reino não é deste mundo, as qualidades também não podem ser naturais deste mundo. Se sabeis que Ele é justo, todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 29. Se sabemos que o nosso Deus é justo, todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. Naturalmente, nós não desenvolvemos a fome e a sede pela justiça. O que Jesus quer dizer com fome e sede de justiça? Ninguém aqui, se você veio aqui hoje, tenho certeza que você comeu e bebeu. São pré-requisitos básicos para a sobrevivência, comer e beber. O que Jesus está se referindo quando Ele quer dizer que nós precisamos ter fome e sede de justiça? Quando as estações mudam no continente africano, os búfalos africanos migram centenas de quilômetros, saindo da sequidão de um terreno estil e migram até um lugar onde tem água e pastos verdejantes. Algumas baleias também migram centenas de milhares de quilômetros em busca de alimento, em busca de comida. As aves, então, elas percorrem quase toda a terra, migrando, tanto para se reproduzir, mas também para se alimentar. E o que Jesus quer dizer quando Ele se refere a cada um de nós, que nós precisamos estar sedentos, famintos pela justiça, é que uma das principais características daquele que foi salvo por Jesus, que foi lavado pelo Espírito Santo, é que ele tem fome e sede de justiça. É algo essencial para a nossa vida espiritual. É impossível que aquele que foi uma vez salvo pelo Evangelho
não tem no seu coração um desejo para que a vontade de Deus seja estabelecida neste mundo caído. Todo aquele que desenvolve essa característica é porque ele foi salvo por Cristo. E é essencial sentir fome e sede de justiça. Foi. Por que devemos desejar profundamente a justiça de Deus? Porque Jesus cita que nós precisamos, para sermos bem-aventurados, termos fome e sede de justiça, para então sermos fartos. Há pelo menos duas razões que mostram o porquê que nós precisamos ser habilitados pelo Espírito Santo para termos fome e sede de justiça. E a primeira delas, dentre muitas, eu gostaria de apontar pelo menos duas. Por que nós devemos ter fome e sede de justiça? Exatamente porque o nosso padrão natural de justiça não é o do reino de Deus. Nós somos seres caídos. Nós somos maus. Se alguém nos fecha no trânsito, nós não temos paciência, nós queremos revidar. Quando a nossa esposa, o nosso marido lança uma palavra que nos fere, nós queremos dar o troco. Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, nós queremos revidar. Esse é o nosso padrão natural de justiça. E Tiago diz, como está projetado ali no capítulo 1, no verso 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ao invés de muitas vezes nós temos fome e sede de justiça, nós temos fome e sede de vingança. Nós precisamos revidar, nós precisamos dar o troco, nós precisamos cobrar, nós não vamos levar desaforo para casa. Esse é o nosso padrão de justiça. É por isso que nós precisamos do padrão de justiça do reino de Deus, do qual Cristo revela, que é um padrão elevado. Jesus nos convida a amar os nossos inimigos. Não é respeitar, o verbo ali é amar. Amar os nossos inimigos. O padrão de justiça do reino de Deus, no qual Ele está implantando em nós, em você, na sua igreja, é um padrão elevado. Que somente através da operação do seu Espírito, que é possível nós não revidarmos o mal. Jesus estava pendurado numa cruz, sangrando. Ele foi torturado até a morte. E aquele soldado coloca a lança no seu lado e ele ora por aquele soldado. Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Quando nós olhamos para a Escritura, o padrão de justiça que o Senhor diz daqueles que são bem-aventurados é um padrão de justiça que não é como o padrão de justiça do mundo. E nós seremos odiados, aliás, nós somos odiados por desejar um padrão de justiça que não é o deste mundo. A primeira de Pedro 3,14, Pedro diz, vocês são bem-aventurados porque vocês sofrem por causa da justiça. Uma justiça que é um padrão tão elevado que somente o Senhor para aplicá-la em nós, porque nós somos maus. Existe também uma segunda razão que eu gostaria de observar com os irmãos. O meio pelo qual nós devemos desejar a justiça de Deus. Porque nossa justiça não pode ser praticada meramente para que os outros vejam. Uma justiça na qual Jesus chamava de justiça farisaica. É uma justiça comportamental. Eu ajudo, eu estendo a mão porque tem alguém vendo. É uma justiça de performance, é uma justiça é como um teatro. Eu estou fazendo isso em benefício da igreja, em benefício do meu irmão, em benefício dessa pessoa que está no semáforo, porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou bom e sou justo. Essa foi uma das principais críticas de Jesus aos fariseus, meus irmãos, nós conhecemos. Se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não são bem-aventurados. E olha que para sermos como os fariseus, nós temos que melhorar muito, porque aqueles irmãos eram disciplinadamente rigorosos quanto a guardar da lei. Jejuavam 2 vezes por semana, oravam, davam o dízimo de tudo quanto tinham. Mas tudo aquilo Jesus condena como hipocrisia. Porque não basta fazer as coisas certas, é necessário que o coração esteja naquilo que nós estamos fazendo.
Veja bem, enquanto eu estou falando, eu vejo pessoas no celular, eu vejo pessoas longe daqui. O fato de você estar aqui não significa que o seu coração está aqui. É exatamente disso que Jesus está falando. Ele chama a atenção para uma justiça que tem que ser realizada e praticada e vivida e absorvida pelo nosso coração, de forma genuína. Estar numa comunidade cristã não significa que você é salvo, não significa que o seu coração queima pelo Evangelho. É justo, faz parte da prática da justiça estar no culto comunitário, louvar ao Senhor em comunidade, contribuir com o seu dinheiro, abençoar a igreja. Mas Jesus está condenando a atitude do coração. Você se lembra que quando Caim ofereceu a sua oferta ao Senhor, o Senhor não rejeitou a oferta de Caim primeiramente. O Senhor rejeitou Caim. A questão não é a oferta, é o ofertante. A questão não é como você faz, o que você faz, mas como você e eu fazemos. O que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa saber. É isso que Jesus diz. Por que nós precisamos da justiça que vem do reino de Deus implantada no nosso coração? Porque o nosso padrão de justiça é diferente. E nós queremos fazer, muitas vezes, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. E essa é a nossa recompensa. A admiração fútil das pessoas olhando o que nós estamos fazendo. Passageira. Jesus, lá pelas tantas, em Mateus 6, ele também diz que, quando você for orar, ore em secreto. Que o Senhor vai te recompensar. Os fariseus oravam nas esquinas para mostrar a eloquência teológica e rabínica que eles tinham. A oração saía da boca e caía no chão. Porque a única coisa que eles tinham não era a resposta de Deus para a oração, mas a admiração das pessoas por aquilo que eles estavam orando. O padrão de justiça nosso, meus irmãos, é um padrão que necessita ser revisado pelo Espírito Santo de Deus, pelo lavar regenerador, para que nós então tenhamos uma sede e uma fome de justiças, de acordo com o reino de Deus, somente se o teu Espírito, se o Espírito do Senhor trabalhar no nosso coração. Estar faminto e sedento por justiça é desejar profundamente que a justiça de Deus seja estabelecida neste mundo caído. O que é ter fome e sede de justiça? É estar desejoso de uma forma tão ardente e profunda de que o reino de Deus e a sua justiça sejam implementados neste mundo caído, através da sua e da minha vida. E nessa missão e nessa tarefa, quando a gente se propõe intrepidamente de desejar e lutar pela justiça do Senhor no nosso meio, no nosso mundo, provavelmente a gente vai sofrer oposição. Por que o mundo nos odeia? Por que o mundo odeia os cristãos? E sempre foi assim. Nero ateia fogo em Roma, e soberanamente o único bairro de Roma que não pega fogo é o bairro onde os cristãos moravam. Para se evadir da culpa, ele culpa os cristãos e inicia uma das primeiras perseguições mais terríveis da história da igreja. Os cristãos não negaram a sua fé, porque o senso de justiça estava dentro de cada um daqueles irmãos que foram queimados como tochas vivas no início do século. Hoje eles estão fartos da justiça de Deus, porque eles estão com Cristo. Perceba que algo precisa tomar conta do nosso coração de tal forma de que precisa ser essencial nós anelarmos, nós desejarmos a justiça de Deus nas nossas vidas e na sociedade onde nós vivemos. Nós temos vivido tempos de muita injustiça. Muitas coisas terríveis têm acontecido. Você vê notícias pelo seu Facebook, ou pelo seu Instagram, ou mesmo pelo Twitter. Quando você pensa que já viu de tudo, aparece mais uma injustiça pior do que a outra. Uma coisa mais grave, uma atrocidade muito pior. Violência. Como nós temos visto na nossa cidade, o pastor Nilton comentou hoje pela manhã, nós não conseguimos ficar um tempo a mais fora do culto, conversando na frente, porque é perigoso. Nós vamos nos deslocar para as nossas casas. Os hospitais faltando leitos. O recurso sendo administrado de forma não tão bem administrada.
O Senhor precisa de uma igreja que tem fome e sede de justiça. Irmãos e mulheres corajosas, que se levantem para exigir, para lutar por fome e sede de justiça. Sedentos e famintos para que a justiça de Deus seja estabelecida nesse mundo. Parece que há uma força, uma agenda por trás de propagandas ideológicas, narrativas querendo destruir a educação dos nossos filhos. Essa semana eu vi uma moça na Inglaterra, ela está nos tribunais, porque desde 2021 ela não consegue ter acesso à grade curricular da que a filha dela de 4 anos tem de matérias na escola. A menina chegou em casa simplesmente dizendo que ser heterossexual não é normal, que ela está estudando para saber qual é o gênero dela. Influencers digitais, políticos, ONGs, todos engajados numa narrativa, num discurso, para desvirtuar tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que o Senhor tem implementado, desde o Jardim do Éden, criando macho e fêmea, homem e mulher. Eles têm tentado a todo custo desconstruir aquilo que os valores cristãos têm lutado há anos, e caracterizado a nossa fome e sede de justiça como um discurso de ódio. E nesse tempo, muito mais do que nunca, meus irmãos, o Senhor tem nos chamado, nos convocado a nos levantarmos para batalharmos pela justiça do reino de Deus. E a ter fome e sede para que a justiça de Deus seja implementada nesse mundo. Eles usurparam o símbolo da aliança de Deus com Noé. O arco-íris, eu não sei, eu mesmo não me lembro da última vez que eu usei uma camiseta que tem um arco-íris. Porque parece que eles se apoderaram de um símbolo de aliança de Deus com o seu povo. E ressignificaram algo que é propriamente nosso, da nossa história com Deus. Mas eles se esquecem que o mesmo Deus do arco-íris é o Deus do dilúvio. É um Deus que trará justiça. E Ele tem nos levantado para implementar essa fome e sede de justiça neste mundo. Sem contar as pautas ideológicas. Nós temos visto um levante muito grande de igrejas que têm fome e sede de afirmações, de autoafirmações. Pessoas que organizam uma comunidade e eles querem ser o que eles são. Eles não querem ser transformados por Jesus. Eles se identificam como, se um homem ele se identifica como mulher, se a mulher se identifica como homem, um padrão totalmente distorcido do que o Senhor tem para o seu povo. O reino de Deus, ele aceita todos, mas ele não aceita tudo. O reino de Deus, ou a nossa igreja, ou a igreja de Cristo, é como um hospital que ela recebe o doente, todos eles, seja qual for a enfermidade. Mas ela tem o poder de, através do Espírito Santo, transformar essas vidas, para que a justiça de Deus seja estabelecida nos relacionamentos, em como as pessoas se percebem. Essa semana eu vi um vídeo, e hoje na escola dominical nós ouvimos novamente sobre esse vídeo. Um rapaz chega com uma câmera no estabelecimento, filmando, e sai uma moça que provavelmente trabalhava nesse lugar, e ela diz assim para ele: moço, você não pode fazer filmagens aqui, você tem que desligar o seu celular. E ele disse assim: não, mas eu me identifico como uma câmera. Aí ela disse: ah, então tá bom. E aí ela permitiu que ele gravasse. Você já deve ter visto foto de casais onde o homem está no chão de cócoras, andando sobre os joelhos e os pés, e a esposa com uma coleira. Naquela semana ele estava se sentindo um cachorro. O Senhor Jesus, ele andava com prostitutas, ele andava com publicanos, mas essas pessoas eram transformadas pela justiça revelada no sangue dele. Essas pessoas não ficavam como elas estavam. Elas tinham seus olhos abertos e elas lutavam contra si mesmas, porque essa é a vontade de Deus. Jesus, todos aqueles que chegaram até Ele, foram transformados por Ele. Não foram mais o que eram. Nós vivemos num tempo onde as pessoas
sentem, o importante é a cultura do afeto. O que eu sinto, eu sou. E isso tem invadido as nossas igrejas, tem invadido as nossas escolas, sutilmente. O hospital da USP, eu vi essa semana, desde o início do ano, já fez 400 cirurgias de transição de gênero. Pasmem os irmãos, mais de 100 pessoas, desses 400, eram crianças de 4 a 12 anos. O Senhor nos convoca, meus queridos, para que nós tenhamos fome e sede de justiça, para que nós alcemos a nossa voz, para proteger as nossas crianças, para que a justiça do Senhor seja estabelecida nesse mundo perverso, que tem desconstruído todos aqueles valores do reino de Deus, nas nossas crianças, nas nossas famílias. Eles têm se levantado para desconstruir a geração que vem vindo, para que o futuro seja completamente perdido. E no Reino Unido, nos Estados Unidos, nós vemos estatísticas de que essas pessoas que sofreram essas mutilações nas genitálias, que tiveram o corpo bombardeado por hormônios, eles estão infestando as clínicas de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria. Eles estão completamente destruídos. Estão com o corpo mudado. Crianças que não tinham ideia do que os pais estavam tomando decisões por elas. Nós, como igreja, nós precisamos nos levantar para ter fome e sede de justiça, para que isso não se perpetue na nossa sociedade. Nós precisamos levantar, você precisa usar as suas redes sociais, você precisa usar as suas conversas informais no trabalho, na escola. E sem comentar as políticas abortistas, que endossam o assassinato de um feto, mas promovem o sexo irresponsável. Que padrão de justiça que esse mundo tem? Nós não podemos olhar para isso e dar de ombros e dizer que o mundo é assim mesmo. A igreja é luz, a igreja é sal. Nós somos sal, nós temos uma responsabilidade. Ter fome e sede de justiça é algo que nós precisamos clamar que o Espírito Santo derrame no nosso coração. E é por isso que nós somos odiados pelo mundo. Discordar de um discurso como esse é classificado como discurso de ódio. Somente discordar. Jesus disse que a gente ia ser odiado pelo mundo. Ele ia enviar a gente como ovelhas no meio de lobos. Mas o Coliseu, ele não parou a igreja, os leões não devoraram a igreja, as cadeias não prenderam a igreja, e o progressismo e as suas narrativas também não impedirão o avanço da igreja. A igreja de Jesus, ela tem fome e sede de justiça, e isso é insaciável nesse tempo. É por isso que nós não fomos destruídos, eles nos jogaram em celas, eles atiraram muitos de nós aos leões, mas a fome e sede de justiça prevaleceu nesses 2000 anos, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Quanto ódio contra os nossos irmãos missionários. Há pouco tempo, um irmão nosso morreu, assassinado, deixou a família. O mundo nos odeia, porque o nosso padrão de justiça não é o padrão deste mundo. A voz da igreja, a voz do evangelho, ela incomoda, porque nós somos insaciáveis e devemos ser insaciáveis na busca pela justiça de Deus neste mundo. Todo domingo de manhã é muito legal vir para a igreja, porque nós aprendemos da palavra de Deus, nós estamos em comunhão, e para você que chega mais cedo, eu tenho um café muito bom. E quando eu venho aos domingos, o Asaf, eu sempre tenho que falar dele nas pregações, eu não sei porquê, mas enfim. O exemplo dele me ocorreu, toda vez que a gente chega no café da manhã, meus irmãos, para tomar café, entramos na igreja pelo salão social, e aí, chegamos para tomar café. Mas ele entra no salão social, ele vê as crianças no ping-pong. Aí ele vê crianças com carta Pokémon. Aí ele vê criança correndo. Aí ele abandona tudo. Segura aí, pai, a Bíblia, o celular, e vai. Às vezes o Noah está junto, né, Noah? O Theo, o Levi, o Josué, e ele vai correr e vai brincar. Aí, quando falta 2 ou 3 minutos para as 10 horas, o pastor Newton chega no salão social. Chega, vamos subir para o templo. E já aconteceu várias vezes, que a gente chega 9 horas, o Asaf brinca 1 hora, e ele não come.
Aniversário também ele faz isso. Eu não sei se o seu filho, a sua filha faz isso lá, mas o Azaf faz. Chega no aniversário, chega em casa e está com fome. Ué, só brincou. E aí depois que o pastor Nilton dá um aviso, a gente corre para tentar pelo menos dar um pedaço de pão para ele comer, rápido, para ele não ir com o estômago vazio para a aula. Inconscientemente, ele está dizendo que a brincadeira para ele é mais importante do que a comida. O entretenimento é mais importante do que aquilo que é essencial para ele. E o meu receio, às vezes, é que nós tratamos a nossa sede e fome de justiça dessa mesma forma. Nós trocamos aquilo que é realmente essencial. E a nossa fome e sede é fome e sede para construir patrimônio. É fome e sede para investir mais dinheiro na bolsa. Fome e sede de justiça para ter um emprego melhor. Tem alguma coisa desregulada e descalibrada na nossa vida. É necessário que nós demos prioridade àquilo que é essencial. E quando Jesus diz ter fome e sede de justiça, Ele está dizendo que isso é essencial na nossa vida. É uma característica clara de alguém que é cidadão do reino de Deus. Essa pequena ilustração serve para dizer que muitas vezes as nossas forças estão concentradas naquilo que não é essencial, quando a palavra de Deus nos devolve para os trilhos da verdade, e dizendo que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Muitas vezes, ao invés de desejarmos que a justiça do reino de Deus seja estabelecida, estamos nos distraindo com coisas que podem esperar, coisas que não são tão urgentes. Jesus, um pouco mais à frente, no capítulo 6, ele diz como que deve ser o nosso julgamento de prioridades. E você deve se lembrar muito bem desse versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez muitos de nós líamos esse versículo, buscar em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Jesus acrescenta que a justiça do reino de Deus é o que nós temos que ter como prioridade na nossa vida. Não podemos correr o risco de pensar nos termos que o mundo pensa, de correr atrás das coisas que são acrescentadas e deixar a justiça do reino de Deus escanteada. Nós precisamos correr atrás da nossa aposentadoria, nós precisamos correr atrás do patrimônio que vamos deixar para os nossos filhos, nós precisamos fazer os cursos, nós precisamos investir dinheiro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela devolve cada um de nós aos trilhos, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Consequentemente, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não perca tempo, recalcule a rota. A palavra de Deus nos diz, para que nós busquemos primeiro a sua vontade, a justiça do seu reino sendo estabelecida nesse mundo, para que então nós desfrutemos das bênçãos que vêm direto do Senhor. Que o nosso tesouro maior não é este mundo, nós somos peregrinos aqui. Não se esqueça que nós estamos de passagem. Eu me lembrei de uma história de uma senhora que está num parque, como a hípica, por exemplo, e ela está passeando, andando, e de repente ela vê dois garotos na areia, brincando com dois carrinhos, e eles brincam com o carrinho e tudo mais, e sobe, desce, e ela vai chegando perto, e eles naquela alegria, brincando com os carrinhos, sorrindo, falando das qualidades do carrinho, e ela chega mais próxima, e ela olha para o menino que é mais velho, e ela diz assim: esses carrinhos são os tesouros de vocês, né? Vocês amam esses carrinhos, né? O menino surpreendentemente se levanta e olha para ela e diz: não, esses carrinhos são apenas carrinhos. O meu tesouro está com Cristo. E muitas vezes nós ficamos perdendo tempo com os carrinhos, com os presentes, e se esquecemos que nós não somos deste mundo, e que o modo de pensar nosso também não é deste mundo. É um padrão do reino de Deus, daqueles que têm fome e sede de justiça, que buscam primeiro o reino dos céus, e tem uma promessa: busquem o reino dos céus, que o resto eu vou cuidar para vocês. Muitas das nossas frustrações se dão porque nós não conseguimos as coisas que são acrescentadas e sequer lembramos de buscar o reino de Deus. Mas é um mandamento como promessa: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto eu vou acrescentar na vida de vocês. Estou caminhando para o final. A fome e sede de justiça
do Pai foi saciada em Jesus. Jesus tomou sobre si toda a ira que estava direcionada a cada um de nós. Ele canalizou e direcionou todas elas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Jesus tomou cada gota daquele cálice amargo da ira de Deus e assim justificou todos os que creem. Sabe por que nós temos fome e sede de justiça? Porque o nosso Deus também tem fome e sede de justiça. Essa semente, pelo que é certo, esse desejo por aquilo que é íntegro e reto, Ele plantou em nós. E Ele vai sustentar cada um de nós até o dia em que nós seremos plenamente fartos, onde não haverão mais lágrimas, onde não haverão mais dores, onde o filho não vai se mais levantar contra o pai e matar o pai. Não haverão estupros, não haverão sequestros, não haverão roubos, não haverão guerras. A justiça do povo de Deus será plenamente saciada. Os sumos sacerdotes pensaram que estariam fazendo justiça matando Jesus. E os romanos também, para aplacar uma possível rebelião. Mas a fome de sede de justiça do nosso Deus foi saciada no seu Filho. E é porque ela foi saciada nele que nós estamos aqui, seguindo com essa mesma fome e sede de justiça neste mundo. Ele subiu para o Pai, mas Ele comissionou o seu povo, nós como igreja, igreja de Cristo invisível neste mundo, para seguir com essa fome e sede de justiça, até que a nossa fome e sede de justiça seja saciada naquele dia, onde o nosso Senhor Jesus virá com glória. E a Nova Jerusalém descerá gloriosa. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos desperte, que o Senhor levante homens e mulheres corajosos, que têm como essencial o padrão de justiça do reino de Deus. Que Deus nos abençoe.